Você já se perguntou por que algumas das histórias mais poderosas da Bíblia parecem permanecer envoltas em mistério, como se houvesse camadas de significado que nunca foram completamente reveladas? Hoje vamos mergulhar em uma das visões mais extraordinárias já registradas nas Escrituras, um encontro divino que tem sido mal compreendido por séculos e que, quando verdadeiramente entendido, tem o poder de revolucionar completamente sua compreensão sobre quem você é e sobre a natureza da sua conexão com o Criador. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir sobre a escada de Jacó vai muito além de uma simples história do Antigo Testamento. Imagine por um momento estar completamente sozinho em um deserto, a noite caindo sobre você, fugindo das consequências de suas próprias escolhas. Não há templo, não há altar, não há sacerdote. Apenas você, uma pedra como travesseiro e o peso esmagador da culpa. Foi exatamente nesse momento de absoluta vulnerabilidade que Jacó, neto de Abraão, teve uma das experiências mais profundas com o divino já documentadas. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. O que aconteceu naquela noite em Betel não foi apenas um sonho reconfortante. Foi uma revelação cósmica sobre a verdadeira natureza da ligação entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. Para entendermos completamente o que aconteceu, precisamos voltar ao contexto. Estamos em Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 19. Jacó estava em fuga. Ele havia acabado de enganar seu pai Isaque e roubado a bênção que pertencia a seu irmão gêmeo Esaú. A palavra hebraica usada para descrever a raiva de Esaú é shará, que literalmente significa queimar intensamente. Esaú não estava apenas irritado, ele estava consumido por uma fúria assassina. Então Jacó foge, deixando Berseba rumo a Harã, uma jornada de aproximadamente 800 quilômetros através de territórios áridos e perigosos. Arqueólogos que estudaram as rotas comerciais antigas explicam que essa viagem levaria cerca de um mês a pé, passando por regiões habitadas por tribos hostis e animais selvagens. Mas aqui está o que mais impressiona quando olhamos para o contexto geográfico. Jacó não escolheu qualquer lugar para passar a noite. Ele chegou a um local que a Bíblia simplesmente chama de certo lugar, no versículo 11. A palavra hebraica é makom, que significa mais do que apenas um local físico. Ela carrega o sentido de o lugar designado, o lugar apropriado. Historiadores explicam que essa região, que hoje corresponde à área entre Jerusalém e Nablus, na moderna Cisjordânia, distante aproximadamente 90 quilômetros de Berseba, era conhecida por ser uma zona de encontros sagrados. Descobertas arqueológicas revelam que civilizações antigas consideravam certos locais como portais entre o mundo material e o espiritual, pontos onde o véu entre as dimensões era mais fino. Jacó pegou uma das pedras do lugar, colocou-a como travesseiro e deitou-se ali para dormir. Agora, para aquela época, isso era completamente significativo porque as pedras não eram apenas objetos inertes. Na cultura do Oriente Próximo Antigo, pedras eram vistas como testemunhas eternas, registros permanentes de encontros sagrados. Antropólogos culturais revelam que povos semitas antigos acreditavam que as pedras absorviam a memória dos eventos que ocorriam ao seu redor. Quando Jacó escolheu aquela pedra específica como travesseiro, ele estava inconscientemente preparando-se para um encontro que ficaria gravado na história. E então acontece, Jacó sonha. Mas preste atenção na descrição precisa do texto. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A palavra traduzida como escada, no hebraico original, é sulam,
que aparece apenas uma única vez em toda a Bíblia hebraica. Especialistas em linguística semítica explicam que Sulam não se refere a uma escada comum de degraus, mas sim a uma rampa ou escadaria monumental, como aquelas construídas nos zigurates mesopotâmicos, as torres-templo que conectavam o solo terrestre aos santuários elevados onde se acreditava que os deuses habitavam. E aqui está uma descoberta fascinante que arqueólogos confirmaram. Na rota que Jacó estava percorrendo, ele teria passado ou teria conhecimento sobre essas estruturas massivas. Escavações em Ur, a cidade natal de Abraão, revelaram zigurates com escadarias que tinham até 60 metros de altura. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em um mundo onde esses monumentos dominavam o horizonte, símbolos imponentes da tentativa humana de alcançar o divino. Mas o que Deus mostrou a Jacó era radicalmente diferente. Não era o homem tentando construir um caminho até Deus, mas Deus estabelecendo uma conexão permanente entre o céu e a terra. Mas vamos mais fundo na revelação linguística que transforma nossa compreensão. A palavra Sulam vem da raiz hebraica salal, que significa levantar, elevar, construir uma rampa. No hebraico antigo, as palavras não eram apenas sons, elas carregavam significados numéricos através do sistema gematria. Cada letra hebraica possui um valor numérico. Quando somamos os valores das letras de Sulam, Samek 60, Lamed 30, Mem 40, obtemos 130. E sabe qual outra palavra hebraica tem exatamente o mesmo valor numérico? Sinai. O Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, também soma 130. Estudiosos da Torá explicam que isso não é coincidência. É um padrão divino revelando que tanto a escada de Jacó quanto o Sinai representam pontos de revelação onde o céu toca a terra. Agora observe o movimento dos anjos. O texto diz que eles subiam e desciam. Não desciam e subiam, mas subiam primeiro. Por que isso é importante? Porque revela algo profundo. Os anjos já estavam na terra. Eles não estavam descendo do céu para visitar. Eles estavam subindo da terra para o céu e então descendo novamente. O que isso significa? Significa que o céu e a terra já estavam conectados. A presença divina já permeava a realidade terrestre. A escada não estava criando uma conexão. Ela estava revelando uma conexão que sempre existiu, mas que os olhos naturais não podiam ver. A palavra hebraica para anjos aqui é malakim, que literalmente significa mensageiros. Esses não eram apenas seres celestiais flutuando majestosamente. Eram agentes ativos de comunicação divina, subindo com as orações, os anseios, as necessidades da terra, e descendo com respostas, revelações, provisões do céu. Teólogos especializados em angelologia bíblica explicam que esse fluxo bidirecional representa o sistema de comunicação estabelecido por Deus entre sua morada celestial e sua criação terrena. E então vem o momento culminante. E eis que o Senhor estava em cima dela. A palavra usada aqui para Senhor é Yahweh, o nome pessoal e sagrado de Deus, o nome que ele revelou a Moisés na sarça ardente, o nome que significa Eu sou o que sou, o eterno, o autoexistente. E Yahvé não estava distante no topo de alguma escada cósmica inalcançável. O texto hebraico permite uma tradução alternativa fascinante. E eis que Yahvé estava sobre ele, ou seja, sobre Jacó. Deus estava tanto no topo da escada, quanto posicionado diretamente sobre Jacó adormecido, envolvendo-o em sua presença. E Deus fala. Ele confirma a aliança abraâmica, promete que a terra sobre a qual Jacó dormia seria dada a seus descendentes, que sua semente se multiplicaria como o pó da terra, e que através dele
Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas há uma promessa específica que é absolutamente crucial. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Deus estava estabelecendo uma presença permanente, não condicional, não temporária, mas constante na vida de Jacó. Quando Jacó despertou, suas primeiras palavras revelam a magnitude do que havia experimentado. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. A palavra hebraica traduzida como não sabia é lo yadati, que carrega um sentido mais profundo do que simplesmente não ter informação. Yada, em hebraico, significa conhecimento íntimo, experiencial, relacional. Jacó estava dizendo: Yahweh estava presente neste lugar de uma forma íntima, e eu não tinha consciência, não estava sintonizado, não tinha percebido. E então ele exclama: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A palavra terrível aqui é nora em hebraico, que não significa assustador no sentido negativo, mas inspirador de reverência, tremendamente sagrado, poderosamente divino. Jacó não estava com medo, ele estava completamente tomado pelo reconhecimento da presença divina, e ele chama aquele lugar de Bet-El, a casa de Deus, e identifica ali uma Shar HaShamayim, a porta dos céus. Antropólogos que estudaram crenças do Oriente Próximo Antigo explicam que o conceito de portais celestiais era comum em várias culturas, mas o que torna a experiência de Jacó única é que Deus estava revelando que esses portais não eram construções humanas ou locais mágicos aleatórios, mas pontos onde ele escolhia se manifestar de forma especial. Jacó então faz algo profundamente simbólico. Ele pega a pedra que havia usado como travesseiro, coloca-a como coluna memorial e derrama azeite sobre ela. O ato de ungir com óleo era reservado para pessoas e objetos consagrados ao serviço divino. Reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, utensílios do tabernáculo eram ungidos. Mas Jacó unge uma pedra. Por quê? Porque aquela pedra tinha se tornado um marco de revelação, um ponto de referência de onde Deus havia encontrado um homem comum e revelado verdades extraordinárias. Químicos que estudaram os óleos usados na antiguidade explicam que o azeite de oliva, especialmente quando perfumado com especiarias, era considerado precioso não apenas por seu valor econômico, mas por sua durabilidade e capacidade de preservação. Agora, vamos mergulhar nas interpretações que foram escondidas ou mal compreendidas ao longo dos séculos. Por gerações, a escada de Jacó foi ensinada principalmente como uma história interessante sobre um sonho que Jacó teve, talvez uma promessa de que Deus cuidaria dele em sua jornada. Mas essa interpretação superficial perde completamente a profundidade cósmica e teológica do que estava sendo revelado. Vamos explorar as camadas mais profundas que transformam completamente nossa compreensão. Primeira camada reveladora: a escada como revelação da mediação divina. Durante toda a história do Antigo Testamento, a humanidade buscou formas de se conectar com Deus. Desde o Éden, quando Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim, até a expulsão que criou uma separação, a questão central sempre foi: como o humano, agora separado pela queda, pode se reconectar com o divino? A escada de Jacó não era apenas uma visão bonita, era uma profecia visual, uma pré-revelação do plano de Deus para a mediação entre céu e terra. E aqui está onde tudo converge de forma extraordinária. Salte comigo para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Jesus está falando com Natanael, um homem israelita genuíno, sem engano. E Jesus faz uma declaração surpreendente.
Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está deliberadamente fazendo uma referência direta à escada de Jacó. Ele está dizendo, aquela escada que Jacó viu, eu sou ela. Eu sou a conexão viva entre o céu e a terra. Eu sou o ponto de encontro entre o divino e o humano. Especialistas em estudos do Novo Testamento explicam que essa declaração de Jesus não era apenas uma metáfora poética, era uma afirmação teológica profunda. Jesus estava se identificando como o cumprimento da visão de Jacó. Ele não estava dizendo que era como a escada, mas que ele era a realidade a qual a escada sempre apontou. Paulo mais tarde escreveria em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. A escada de Jacó era a pré-revelação visual dessa verdade central do Evangelho. Segunda camada reveladora, a escada como revelação da transformação de consciência. Observe a jornada interna de Jacó naquela noite. Ele deitou-se como Jacó, o enganador, o manipulador, o homem fugindo das consequências de suas próprias escolhas. Mas algo mudou fundamentalmente naquele encontro. Ele não apenas teve um sonho, ele teve uma revelação que transformou sua autoconsciência. Quando ele acordou e disse, Deus estava aqui e eu não sabia, ele estava passando de um estado de inconsciência espiritual para um estado de despertar. Psicólogos que estudaram experiências transformadoras explicam que encontros genuínos com o transcendente frequentemente resultam em mudanças permanentes na forma como a pessoa se vê e vê o mundo. Essa transformação não foi instantânea e completa naquela noite. Levaria anos e mais encontros com Deus, incluindo a luta no Jaboque, onde seu nome seria mudado de Jacó para Israel. Mas Betel foi o ponto de virada, o momento em que Jacó começou a entender que ele não estava apenas fugindo de Esaú, ele estava sendo conduzido em direção a seu destino divino. A escada representava o caminho de ascensão espiritual, não no sentido de ganhar altitude física, mas no sentido de elevação de consciência, de propósito, de identidade. Terceira camada reveladora. A escada como revelação da presença imanente de Deus. Durante séculos, havia uma tensão teológica não resolvida. Deus é transcendente, completamente outro, infinitamente superior, habitando em luz inacessível. Ou Deus é imanente, presente, próximo, envolvido na vida cotidiana de sua criação. A resposta que a escada de Jacó revela é, sim, ambos simultaneamente. O topo da escada tocava os céus, simbolizando a transcendência divina. Deus como o Altíssimo, o Criador que existe além e acima de toda a criação. Mas a base da escada estava firmemente plantada na terra, na realidade material onde Jacó dormia, simbolizando a imanência divina, Deus como Emanuel, Deus conosco. Teólogos especializados em atributos divinos explicam que essa revelação destrói falsas dicotomias. Não precisamos escolher entre um Deus distante e santo e um Deus próximo e presente. Ele é ambos. A escada demonstrava que Deus estabeleceu uma ponte permanente, uma conexão ativa, um canal aberto de comunicação e presença entre sua habitação celestial e nossa existência terrena. Quarta camada reveladora. A escada, como revelação do plano redentor cósmico. Veja o quadro maior do que estava acontecendo. Jacó era neto de Abraão, com quem Deus fez uma aliança prometendo que através de sua semente todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa promessa estava sendo reafirmada com Jacó, mas agora com uma revelação adicional sobre como isso seria cumprido. A escada não era apenas sobre a conexão individual de Jacó com Deus, era sobre como Deus planejava redimir toda a humanidade. Os anjos, subindo e descendo, representavam o envolvimento ativo de Deus nos assuntos humanos.
sua providência, sua condução da história em direção ao cumprimento do plano redentor. E esse plano culminaria em Jesus Cristo, o descendente prometido de Abraão através de Jacó, aquele que Paulo chama em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, de a descendência singular a qual as promessas foram feitas. Jesus não seria apenas mais um degrau na escada. Ele seria a própria escada encarnada, o caminho pelo qual Deus desceria completamente até a humanidade, tomando forma humana, e pelo qual a humanidade poderia ascender até Deus, através da reconciliação. Quinta camada reveladora: a escada como revelação da realidade multidimensional. Agora isso pode soar estranho para alguns, mas ouça cuidadosamente. A visão de Jacó não era apenas simbólica ou alegórica. Ela estava revelando algo sobre a verdadeira natureza da realidade. Há dimensões de existência além do que nossos sentidos físicos naturais podem perceber. O apóstolo Paulo escreveria mais tarde, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A escada de Jacó era uma janela aberta para essa realidade mais profunda, mostrando que enquanto dormimos inconscientes da atividade espiritual ao nosso redor, há um reino angélico ativo, um fluxo constante de interação entre o visível e o invisível. Físicos modernos falam sobre dimensões além das 4 que experimentamos normalmente, 3 espaciais e uma temporal. Embora não possamos traçar paralelos diretos simplistas entre física quântica e realidades espirituais, há algo profundo na ideia de que a realidade é muito mais vasta e complexa do que nossa experiência limitada sugere. A escada de Jacó estava revelando exatamente isso. Há mais acontecendo do que você pode ver. Sexta camada reveladora: a escada como convite à hospitalidade divina. Observe a linguagem que Jacó usa. Este lugar é a casa de Deus. A palavra hebraica bait, para casa, não se refere apenas a uma estrutura física, mas a um lugar de habitação, comunhão, intimidade familiar. Deus estava revelando a Jacó que ele deseja estabelecer sua casa, sua morada, sua presença habitacional no meio da humanidade. Isso antecipa o que viria através de todo o desenvolvimento da revelação bíblica, o tabernáculo onde Deus habitaria no meio de Israel, o templo que Salomão construiria e, finalmente, a encarnação de Jesus, onde João escreveria em capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que literalmente em grego significa armou sua tenda entre nós. E não para por aí. Paulo escreve aos Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A progressão é extraordinária, de um lugar específico em Betel, onde Deus se manifestou, para um tabernáculo móvel, para um templo fixo, para a encarnação de Jesus, para agora cada crente individual, tornando-se morada do Espírito Santo. A escada de Jacó estava revelando o desejo eterno de Deus de habitar conosco, não apenas nos visitar ocasionalmente. Agora, vamos explorar algumas descobertas arqueológicas e históricas fascinantes que iluminam ainda mais essa narrativa. Arqueólogos descobriram que a região onde Betel estava localizada, na moderna Cisjordânia, cerca de 18 quilômetros ao norte de Jerusalém, tinha sido habitada desde o período calcolítico, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Escavações revelaram sucessivas camadas de ocupação, incluindo fortificações da Idade do Bronze que teriam existido na época de Jacó, por volta de 1.800 anos antes de Cristo. O que é particularmente fascinante é que descobertas em múltiplos sítios da antiga Canaã revelaram que essa região era conhecida como uma zona de fronteira entre diferentes reinos e culturas. Para aquela época, isso era altamente significativo porque zonas de fronteira
eram frequentemente consideradas espaços liminares, lugares entre onde o sagrado e o profano, o conhecido e o desconhecido se encontravam. Antropólogos explicam que culturas antigas frequentemente experimentavam encontros transcendentais em tais espaços transitórios. Documentos da época confirmam que viajantes antigos frequentemente marcavam locais de experiências significativas com pilares de pedra, práticas que correspondem exatamente ao que Jacó fez. Inscrições encontradas em várias partes do Oriente Próximo Antigo mostram que essas colunas memoriais serviam não apenas como lembretes pessoais, mas como testemunhos públicos de encontros divinos, avisos para futuras gerações de que aqueles lugares eram sagrados. Recentes escavações revelam que Betel se tornaria um dos mais importantes centros religiosos no Reino do Norte de Israel, após a divisão da monarquia. O rei Jeroboão, embora de forma distorcida ao colocar um bezerro de ouro ali, escolheu Betel precisamente por causa de sua história sagrada, remontando a Jacó. Isso demonstra como essa experiência de Jacó impactou a consciência coletiva de Israel por gerações. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que, enquanto babilônios construíam zigurates elaborados, tentando alcançar os céus através de esforço humano, Deus estava revelando a Jacó que ele próprio estabeleceria a conexão através de sua graça e iniciativa. Agora vamos abordar diretamente a questão central. Por que essa história tem sido tão mal compreendida? Por que as camadas mais profundas permaneceram ocultas para tantos ao longo dos séculos? Parte da resposta está na tendência humana de domesticar o sagrado, de transformar encontros radicais e transformadores em histórias confortáveis e controláveis. É mais fácil ensinar sobre uma escada mágica em um sonho do que confrontar a realidade de que Deus está revelando verdades profundas sobre mediação, transformação e sua presença imanente. Além disso, houve momentos na história da Igreja onde interpretações místicas e alegóricas foram suprimidas em favor de leituras exclusivamente literais e históricas. Embora o literalismo tenha sua importância em fundamentar a fé na realidade histórica dos eventos bíblicos, quando levado ao extremo, pode empobrecer nossa compreensão ao negar as ricas camadas simbólicas e tipológicas que o próprio Novo Testamento reconhece. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, sobre eventos do Antigo Testamento. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo reconhece que há significados mais profundos e aplicações tipológicas nos eventos históricos. Outra razão pela qual essas verdades foram obscurecidas é que exigem algo de nós. Se a escada de Jacó está revelando que há uma conexão ativa entre céu e terra mediada por Cristo, isso significa que não podemos viver vidas compartimentadas, onde o espiritual e o natural são completamente separados. Significa que estamos constantemente envolvidos em uma realidade maior, que nossas escolhas têm ressonância espiritual, que Deus está ativamente presente e não distantemente observando. E há uma verdade ainda mais perturbadora para muitos. Se Jesus é a escada, o único mediador, isso significa que não há outros caminhos, não há múltiplas escadas levando ao mesmo lugar. Em uma era que valoriza pluralismo religioso e relativismo espiritual, essa exclusividade de Cristo é ofensiva. Mas é exatamente o que a escada de Jacó, cumprida em Jesus, revela. Jesus mesmo declarou em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não um caminho entre muitos, mas o caminho. Vamos agora explorar
como essa revelação se aplica às nossas vidas práticas hoje. Primeiro, a escada de Jacó nos ensina sobre encontros divinos em lugares inesperados. Jacó não estava em um templo, não estava realizando um ritual elaborado, não estava em um momento de grande fé ou espiritualidade elevada. Ele estava fugindo, exausto, usando uma pedra como travesseiro em meio ao nada. E foi ali que Deus o encontrou. Isso nos revela que Deus não está limitado a nossos espaços sagrados, designados ou nossos momentos de maior força espiritual. Ele pode e frequentemente nos encontra em nossos momentos de fraqueza, em nossos desertos, em nossos lugares de fuga e vulnerabilidade. Quantos de nós estamos esperando estar em um lugar melhor, em uma condição espiritual mais elevada, em circunstâncias mais favoráveis antes de esperar um encontro genuíno com Deus? A escada de Jacó destrói essa ideia. Deus vem até nós onde estamos, não onde pensamos que deveríamos estar. Isso não significa que ele aprova nossas escolhas erradas. Jacó estava ali por causa de suas manipulações. Mas significa que Deus não espera que nos consertemos antes de se revelar a nós. Segundo, a escada nos ensina sobre a realidade da comunicação bidirecional com Deus. Os anjos subindo e descendo representam oração e resposta, clamor e provisão, busca e revelação. Não servimos a um Deus silencioso e distante. Através de Cristo, a escada viva, temos acesso direto ao trono de graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos convida: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Há um canal aberto, uma conexão ativa, um fluxo constante de graça disponível para nós. Mas aqui está o desafio. Quantos de nós realmente vivemos conscientes dessa realidade? Quantos de nós oramos como se estivéssemos gritando para um céu vazio, esperando que talvez alguém esteja ouvindo, em vez de nos aproximarmos com confiança da escada que sabemos que conecta nosso coração ao coração de Deus? A revelação de Jacó deveria transformar nossa vida de oração de exercício religioso hesitante para a comunicação confiante com um Pai que está atentamente conectado conosco através de Cristo. Terceiro, a escada nos ensina sobre transformação de identidade. Jacó entrou naquela noite como uma coisa e saiu como outra. Não externamente ainda, mas algo fundamental havia mudado em seu interior. Ele havia encontrado Deus, e você não pode realmente encontrar Deus e permanecer o mesmo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos instrui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação é progressiva. É um processo, mas começa com encontros que mudam nossa percepção de quem somos e de quem Deus é. A questão para nós é: estamos permitindo que nossos encontros com Deus nos transformem, ou estamos apenas acumulando experiências religiosas sem permitir mudança real? Jacó poderia ter acordado, pensado que sonho interessante e continuado exatamente o mesmo, mas ele não fez isso. Ele reconheceu a magnitude do que havia experimentado, marcou o lugar, fez um voto e permitiu que aquilo se tornasse um ponto de virada em sua jornada. Quarto, a escada nos ensina sobre a presença de Deus em lugares comuns. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Quantas vezes Deus está presente em nossas circunstâncias cotidianas, em nossas rotinas mundanas, em nossos momentos ordinários, e nós simplesmente não temos consciência? A revelação de Betel nos convida a viver com maior atenção, com maior sensibilidade à presença divina que permeia nossa realidade. O salmista escreve no Salmo 139, versículos 7 a 10:
Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não há lugar onde Deus não esteja, mas precisamos desenvolver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Práticas espirituais antigas como a presença praticada, onde cultivamos consciência constante de Deus ao longo do dia, são formas de vivermos como Jacó viveu após Betel, acordados para a realidade de que estamos sempre na casa de Deus, sempre diante da porta dos céus. Quinto, a escada nos ensina sobre o custo da revelação autêntica. Observe que Jacó teve essa experiência enquanto estava em um momento de consequências. Ele não estava em férias espirituais, não estava em um retiro confortável. Ele estava enfrentando os resultados de suas próprias escolhas manipuladoras. E às vezes, é exatamente na dor das consequências que Deus nos encontra de forma mais profunda. Não porque Deus causa a dor, mas porque a dor nos quebra de formas que nos abrem para revelações que nossa autossuficiência normalmente bloquearia. C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é seu megafone para despertar um mundo surdo. Jacó estava em um momento de dor. A dor da separação familiar, da fuga, da incerteza sobre o futuro. E foi exatamente ali que seus ouvidos espirituais se abriram de forma que talvez nunca tivessem se aberto em tempos de conforto. Sexto, a escada nos ensina sobre marcadores espirituais. Jacó não apenas teve a experiência, ele a marcou. Ele colocou aquela pedra como coluna, ungiu-a, nomeou o lugar. Por quê? Porque memória espiritual é crucial. Nós esquecemos. Enfrentamos novos desafios, novas dúvidas, novos medos e precisamos de lembretes tangíveis de onde e quando Deus nos encontrou, do que Ele nos revelou, das promessas que Ele fez. Construir altares, manter diários espirituais, criar símbolos e lembretes de encontros divinos não é superstição, é sabedoria prática para criaturas que são propensas a esquecer. Sétimo, a escada nos ensina sobre votos e compromissos. Depois da visão, Jacó faz um voto. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Alguns criticam isso como um voto condicional, como se Jacó estivesse barganhando com Deus. Mas olhe mais profundamente. Jacó está processando a revelação, está respondendo à aliança que Deus acabou de reafirmar com ele. Está dizendo: se você realmente fizer o que prometeu, então minha resposta será completa devoção e generosidade. E Deus honrou isso. Anos depois, quando Jacó retorna à terra, agora rico e com uma grande família, ele volta a Betel, conforme Deus o instrui em Gênesis capítulo 35. Ali ele constrói um altar e Deus novamente se revela a ele, confirmando a mudança de nome para Israel. O ciclo se completa. O voto foi cumprido de ambos os lados. Isso nos ensina que encontros genuínos com Deus devem levar a compromissos genuínos de nossa parte. Revelação sem resposta, experiência sem obediência, visão sem transformação de vida são vazias. Oitavo, a escada nos ensina sobre a centralidade absoluta de Cristo. Não podemos terminar uma reflexão sobre a escada de Jacó sem voltar constantemente a Jesus, porque é Ele que dá sentido final a tudo isso. Todas as camadas de significado, todas as revelações, todos os símbolos convergem em Cristo. Ele é a escada, Ele é o mediador, Ele é a casa de Deus conosco, Ele é a porta dos céus.
Em João, capítulo 10, versículo 9, Jesus declara: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Jacó chamou Betel de porta dos céus, mas Jesus revela que ele próprio é a porta permanente e viva através da qual entramos na presença de Deus, no reino de Deus, na vida eterna. Não há múltiplas portas, não há caminhos alternativos contornando Cristo. Ele é o único caminho estabelecido por Deus Pai para a reconciliação. E aqui está algo maravilhoso. Ao contrário da escada de Jacó, que estava em um lugar geográfico específico, Cristo está acessível a toda pessoa em todo lugar. Você não precisa viajar a Betel. Você não precisa de um local sagrado especial. Onde quer que você esteja neste momento, Cristo, como a escada viva, está disponível para você. Romanos capítulo 10, versículos 8 a 9 diz: A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora, deixe-me compartilhar algo profundamente pessoal que espero ressoe com você. Durante anos de minha própria jornada, eu tratei a história de Jacó como exatamente isso. Uma história interessante, edificante, mas distante. Um evento que aconteceu há milhares de anos com um patriarca antigo que tinha pouca relevância para minha vida moderna e complicada. Mas quando Deus abriu meus olhos para ver as camadas mais profundas, quando comecei a entender que a escada não era apenas um elemento de uma narrativa antiga, mas uma revelação contínua sobre como Deus opera, sobre quem Jesus é, sobre como estamos conectados ao divino, tudo mudou. Comecei a viver com maior consciência de que não estou separado do céu por uma vasta distância intransponível. Através de Cristo, através da escada viva, há uma conexão ativa, presente, constante. Minhas orações não são tentativas desesperadas de alcançar um Deus distante. São conversas através de um canal estabelecido, de uma ponte já construída. Minha vida espiritual não é uma escalada exaustiva tentando ganhar altitude através de esforço religioso. É um caminhar de resposta à revelação de que Deus já desceu até mim em Cristo e estabeleceu sua morada em mim através do Espírito Santo. E aqui está a parte revolucionária que transforma tudo. Você não é mais aquele ser humano separado, distante, desconectado de Deus que a religião muitas vezes retrata. Se você está em Cristo, se você o recebeu pela fé, então a escada que conecta o céu e a terra passa através de você. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, versículo 27, sobre Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em você, a escada habitando em você. Isso significa que você se tornou um ponto de conexão entre o reino celestial e a realidade terrestre. Você é, em Cristo, um Betel ambulante, uma casa de Deus móvel, uma porta dos céus viva. Pense nas implicações disso. Significa que onde quer que você vá, você carrega a presença de Deus. Seu local de trabalho pode se tornar Betel, porque Cristo em você está ali. Sua casa pode se tornar a casa de Deus, porque o Espírito habita em você. Seus relacionamentos podem se tornar portais celestiais, porque você é templo do Deus vivo. Isso não é arrogância, é a verdade extraordinária do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas com esse privilégio vem responsabilidade. Se somos portadores da presença divina, se a escada passa através de nós, então como vivemos importa profundamente. Paulo continua no versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Santidade
Não é sobre seguir regras religiosas externas. É sobre honrar a presença sagrada que habita em nós. É sobre viver de maneira digna da conexão celestial que carregamos. Agora, vamos abordar algo delicado, mas necessário. Alguns podem ouvir essas verdades sobre a escada, sobre conexão, sobre consciência espiritual elevada e confundir isso com movimentos místicos não bíblicos ou práticas da nova era que falam sobre ascensão, consciência crística ou conexão com o divino interior. É crucial distinguir. A escada de Jacó e sua revelação completa em Cristo não é sobre descobrir divindade dentro de nós mesmos como se fôssemos deuses não realizados. É sobre reconhecer que o Deus transcendente, completamente outro, escolheu por sua graça estabelecer sua presença em nós através do Espírito Santo quando recebemos Cristo. A diferença é monumental. Nova era e misticismo não bíblico dizem: você é divino. Você só precisa despertar para isso. O Evangelho diz: você é humano, criado à imagem de Deus, mas separado dele por causa do pecado, e precisa de reconciliação através do sacrifício de Cristo, após o qual Deus graciosamente escolhe habitar em você. Um nega a necessidade de redenção e exalta o ego humano. O outro afirma a necessidade absoluta de redenção e exalta a Cristo como único Salvador e mediador. Nunca confunda os dois. A escada de Jacó nos mostra que a iniciativa é sempre de Deus. Jacó não construiu aquela escada, não convocou aquela visão, não manipulou aquele encontro através de técnicas ou rituais. Deus soberanamente escolheu se revelar. Da mesma forma, não nos salvamos, não nos iluminamos, não ascendemos por nosso próprio poder. Cristo desceu até nós, morreu por nós, ressuscitou e nos oferece reconciliação como presente gratuito recebido pela fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, como vivemos à luz da escada? Como a revelação que Jacó teve, cumprida em Cristo, transforma nossa experiência cotidiana? Deixe-me oferecer algumas aplicações práticas e profundas. Primeiro, viva consciente da conexão. Desenvolva práticas que o mantenham atento à realidade de que você está constantemente conectado ao céu através de Cristo. Isso pode ser tão simples quanto pausas breves ao longo do dia para reconhecer a presença de Deus. Senhor, eu sei que você está aqui. Eu sei que não estou sozinho. Eu sei que a escada está estabelecida e o canal está aberto. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Isso não significa estar em posição de oração formal 24 horas. Significa viver em uma atitude de conexão constante, de conversa contínua, de consciência permanente da presença divina. Segundo, viva expectante de revelação. Jacó não esperava aquele encontro, mas quando veio, ele estava aberto o suficiente para reconhecê-lo. Cultive uma postura de expectativa de que Deus pode falar, revelar, mostrar, em qualquer momento e através de qualquer meio. Ele pode falar através de sua palavra enquanto você lê as Escrituras. Ele pode falar através de circunstâncias providencialmente arranjadas. Ele pode falar através de outros crentes. Ele pode falar diretamente ao seu espírito através do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Se você pertence a Cristo, você tem a capacidade de ouvir sua voz. A questão é, você está sintonizado? Terceiro, viva marcando encontros. Quando Deus fala com você, quando Ele se revela de forma especial, quando você experimenta a sua presença de maneira poderosa, marque isso. Escreva sobre isso. Conte a alguém. Crie algum tipo de lembrança.
Assim como Jacó levantou aquela pedra, encontre formas de marcar seus betéis espirituais. Anos mais tarde, quando você estiver enfrentando dúvidas ou dificuldades, você poderá voltar a esses marcadores e dizer: mas Deus fez isso aqui. Ele falou isso comigo ali. Eu sei que ele é real, porque eu me lembro do dia em que... Quarto, viva generosamente como resposta. Jacó prometeu dar o dízimo de tudo. Generosidade não é primariamente sobre cumprir obrigações religiosas. É sobre responder à revelação da generosidade de Deus conosco. Quando você realmente compreende o que Deus fez por você em Cristo, quando você vê a magnitude da graça que estabeleceu a escada conectando você ao céu, generosidade flui naturalmente. Você quer dar seu tempo, seus recursos, seus talentos, porque reconhece que tudo é resposta a um Deus que deu seu próprio Filho como escada de salvação. Quinto, viva convidando outros à escada. A revelação que Jacó teve não era apenas para ele. Ele era parte da linhagem através da qual todas as nações seriam abençoadas. Você, tendo experimentado Cristo como a escada, tem uma responsabilidade de mostrar a outros que há um caminho de conexão com Deus. O Evangelho não é segredo a ser guardado, é boa notícia a ser compartilhada. Pessoas ao seu redor estão vivendo como Jacó antes do encontro, inconscientes de que Deus está próximo, de que há uma escada estabelecida, de que conexão é possível. E aqui está a beleza. Você não precisa ter todas as respostas teológicas, não precisa ser um erudito bíblico, não precisa ter alcançado perfeição espiritual. Você simplesmente precisa ser capaz de dizer como Jacó: eu tive um encontro, eu estava em um lugar difícil e Deus se revelou a mim. Eu descobri que Ele estava presente de formas que eu não sabia, e isso mudou tudo. Testemunho pessoal autêntico é incrivelmente poderoso porque não pode ser debatido. É sua história, sua experiência, seu Betel. Sexto, viva com coragem santificada. Jacó estava fugindo quando teve a visão, mas depois dela, ele continuou sua jornada com uma perspectiva transformada. Ele ainda enfrentaria Labão, o tio manipulador. Ele ainda teria que eventualmente confrontar Esaú. Ele ainda passaria por anos de dificuldades e complicações familiares. A escada não o livrou de desafios, mas mudou como ele os enfrentou. Quando você sabe que está conectado ao céu, quando você sabe que Deus prometeu, eis que estou contigo, você pode enfrentar o que vier com coragem, que não vem de si mesmo, mas da certeza da presença divina. Sétimo, viva honrando sua identidade como morada de Deus. Se o Espírito Santo habita em você, então seu corpo é literalmente sagrado. Isso afeta como você trata seu corpo fisicamente, o que você coloca nele, como você o usa, como você o mantém. Isso afeta como você trata seu coração emocionalmente, que tipo de conteúdo você consome, que tipo de relacionamentos você cultiva, que tipo de pensamentos você alimenta. Isso afeta como você usa sua mente intelectualmente. Para que você direciona seus pensamentos? Que tipo de conhecimento você busca? Como você processa a realidade? Você é o templo. Haja como tal. E, finalmente, viva aguardando o cumprimento final. A escada de Jacó aponta não apenas para Cristo em sua primeira vinda como mediador, mas também para Cristo em sua segunda vinda como consumador. Haverá um dia quando o céu e a terra, que agora estão conectados através da escada espiritual, serão reunidos física e permanentemente. Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 e 3, descreve: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia:
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O que Jacó viu em visão, o que temos experimentado parcialmente através da habitação do Espírito Santo, será consumado completamente quando Cristo retornar. Não haverá mais necessidade de escada, porque não haverá mais separação. Céu e terra se fundirão. Deus habitará com sua humanidade redimida sem véu, sem distância, sem mediação necessária, porque a mediação terá cumprido seu propósito de trazer reconciliação permanente. Enquanto aguardamos esse dia, vivemos como pessoas que já tiveram o véu rasgado, que já têm acesso através da escada, que já experimentam as primícias da era vindoura. Não vivemos como aqueles sem esperança, sem conexão, sem propósito. Vivemos como Jacó viveu após Betel, conscientes de que Deus está presente, de que Ele está trabalhando, de que Ele é fiel às suas promessas, de que o que Ele começou, Ele completará. Agora, deixe-me falar diretamente ao seu coração por um momento. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, isso é lindo, mas eu não me sinto conectado. Eu não experimento essa presença. Eu oro e parece que minhas palavras ecoam em um vazio. Onde está a escada para mim? Se isso é você, ouça cuidadosamente. Primeiro, sentimentos não são o fundamento. A escada não está estabelecida porque você a sente. Ela está estabelecida porque Cristo consumou a obra na cruz. Quando Jesus bradou, está consumado, antes de entregar seu espírito, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo. Simbolicamente, o caminho estava aberto. A escada estava firmada. Isso é verdade objetivamente, independente de sua experiência subjetiva neste momento. Segundo, se você nunca confiou pessoalmente em Cristo, então, embora a escada exista, você ainda não entrou nela. Saber sobre a escada não é o mesmo que subir nela. Saber sobre Cristo não é o mesmo que receber Cristo. A ponte existe, mas você precisa caminhar sobre ela através da fé. Isso não é obra complicada, é simplesmente reconhecer sua necessidade de salvação, crer que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou, e convidá-lo para ser seu Senhor e Salvador. Nesse momento de fé genuína, você passa da morte para a vida, você é reconciliado com Deus, o Espírito Santo vem habitar em você, e a escada se torna sua realidade pessoal. Terceiro, se você é crente, mas não experimenta a conexão, pode haver bloqueios que precisam ser identificados e removidos. Pecado não confessado bloqueia a comunhão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Falta de conhecimento da palavra impede você de reconhecer como Deus fala. Oseias, capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Falta de tempo quieto e intencional com Deus significa que você está muito ocupado e barulhento para ouvir os sussurros divinos. Salmo 46, versículo 10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A conexão está disponível, a escada está estabelecida. Cristo mediou permanentemente. O convite está aberto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. A questão não é se Deus está presente, é se você está atento. Não é se Ele está falando, é se você está ouvindo. Não é se a escada existe, é se você está caminhando nela. Deixe-me concluir com uma reflexão final que resume tudo. A história da escada de Jacó não é sobre um patriarca antigo que teve um sonho interessante. É sobre a revelação progressiva do plano eterno de Deus para reconciliar céu e terra, divino e humano, criador e criatura. É sobre um Deus que não está satisfeito em permanecer distante, mas que anseia por conexão íntima com aqueles que Ele criou à sua imagem.
É sobre um Deus que não esperou que construíssemos escadas até Ele através de nossos esforços religiosos, mas que estabeleceu sua própria escada descendo até nós em Cristo. É sobre um Deus que não apenas nos visita ocasionalmente, mas que deseja fazer sua morada permanente em nós, através do Espírito Santo. Tudo isso culmina em Jesus. Ele é a escada revelada, o mediador estabelecido, a porta aberta, o caminho vivo. Tudo na história de Jacó aponta para ele. E tudo em nossa vida espiritual deve girar em torno dele. Não há outro caminho, não há outra escada, não há outra porta. Mas glória a Deus, não precisamos de outra porque Ele é completamente suficiente. Então aqui está a minha pergunta final para você. A mesma pergunta que Jacó enfrentou ao acordar daquela visão. O que você fará com essa revelação? Jacó poderia ter dito, que experiência interessante, e seguido em frente inalterado. Ou ele poderia, como fez, reconhecer a magnitude do que havia experimentado e permitir que isso transformasse sua trajetória. Você está ouvindo sobre a escada, sobre Cristo como mediador, sobre a possibilidade de conexão viva com o céu. O que você fará? Você marcará este momento como seu Betel, seu ponto de encontro ou renovação? Você responderá com o compromisso de viver consciente da conexão, de honrar a presença divina em você, de compartilhar a escada com outros? Você permitirá que essa revelação mude não apenas o que você sabe, mas como você vive? Deus está falando. Ele está revelando. Ele está convidando. A escada está estabelecida em Cristo. Os anjos, os mensageiros divinos, as respostas às orações, as provisões celestiais estão subindo e descendo. O céu está aberto sobre você se você está em Cristo. A casa de Deus não está confinada a um edifício, ela está em você. A porta dos céus não está trancada, ela está escancarada através do sangue de Jesus. Entre, suba, conecte-se. Viva na realidade daquilo que Jacó viu e que Cristo consumou. Que esta revelação não seja apenas informação que você adiciona ao seu conhecimento bíblico, mas transformação que redefine toda a sua existência. Que você, como Jacó, seja capaz de dizer não apenas ouvi sobre Deus, mas encontrei Deus. Ele estava aqui, Ele está aqui, Ele sempre esteve aqui. E agora eu sei, e isso muda tudo. Para a glória de Deus Pai, que estabeleceu o plano. Para a glória de Deus Filho, que é a escada viva. Para a glória de Deus Espírito Santo, que habita em nós e nos conecta ao divino. Que a revelação da escada de Jacó, cumprida em Cristo Jesus nosso Senhor, transforme sua compreensão, fortaleça sua fé e guie seus passos todos os dias de sua vida, até que vejamos face a face aquele que é a verdadeira e eterna escada entre o céu e a terra. Amém.